de Emaús. Eu tenho que frisar essa mensagem, essa leitura, porque nós vimos hoje ainda. Jesus tem entrado na nossa vida. Jesus tem te convidado, eis que estou à porta e bato, se você abrir eu entrarei contigo, entrarei e cearei contigo e você comigo. Jesus tem feito isso, Ele tem entrado na nossa casa e nós temos fechado a porta. Ele está ali para entrar e nós temos fechado a porta. Nós não estamos dando oportunidade para Ele fazer parte da nossa vida, da nossa família, para que Ele possa pôr a mesa para nós. O que quer dizer pôr a mesa para nós? É que se nós aceitarmos Jesus na nossa vida, nada vai nos faltar. Ainda que nós não tenhamos riqueza, porque Deus sabe o que Ele pode entregar nas nossas mãos. Porque às vezes, na muita riqueza, nós negamos a nossa fé. Amém? Mas Ele dá o suficiente para que você não tenha falta de nada, nem você, nem a sua família. Isso é pôr a mesa, saúde e abundância, graça, prosperidade, vida, fé. Mas ele ia indo, aqui no capítulo 24 de Lucas, fala que ele ia indo no caminho de Emaús. Eu nem vou ler a leitura, eu vou falar. Ia 2 discípulos a caminho de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, ia descendo para um povoado que se chamava Emaús. E eles iam conversando no caminho. Vocês viram o que fizeram com aquele nosso mestre? Aquele profeta que veio da parte de Deus, que curava, abria olhos dos cegos, curava os enfermos, que ressuscitou dos mortos. Quantos milagres ele operou aqui neste lugar? Prenderam ele, mataram ele, crucificaram ele. E daqui a pouco Jesus chega lá com ele. O que é que vocês estão falando? Quero entender o que vocês estão falando. Qual é o assunto? Para onde que vocês vão? Nós estamos indo para Emaús. Eu também estou indo para lá. Posso acompanhar vocês e interagir na conversa? O que mesmo que vocês estão falando? E eles então ficaram meio que revoltados com Jesus. Eles disseram: ora, você sendo judeu, vindo de Jerusalém, ainda não sabe o que aconteceu? O que fizeram com o nosso mestre, daquele profeta que veio da parte de Deus? E foram conversando, caminhando, e ele disse: mas quando ele estava no meio de vós, ele não disse para vocês que necessário era que ele morresse, que depois de 3 dias ele ressuscitasse? Sim, as mulheres até falaram que foram no sepulcro e não encontraram ele, mas os guardas estão dizendo que os discípulos roubaram o corpo dele. Eu estou parafraseando aqui, estou ensinando essa palavra, essa mensagem. Então, nós não sabemos onde ele está. 3 dias já se deu e nós não encontramos o mestre. E foram e chegaram em Emaús. De repente, ele disse: aqui vocês vão ficar e vão passar adiante um pouco da cidade. E daí, os 2 amigos disseram assim: não, mas a noite já está chegando. Melhor que você pose, faça uma parada na nossa casa e segue viagem. Então amanhã você vai para o destino que você quer ir. E Jesus aceitou e entrou na casa desses 2 discípulos no caminho de Emaús. E entrou, e ali continuaram a conversa. E eles cordialmente serviram, então, digamos, no nosso dia de hoje, um café bem reforçado. Eles estavam cansados da viagem, eles estavam nervosos. E eles serviram um café, colocaram pão na mesa, né? E quando Jesus pegou o pão e foi partir o pão, eles reconheceram que a maneira como aquele homem partiu o pão era a maneira que Jesus costumava partir o pão para eles. Naquele momento os olhos deles se abriram e eles reconheceram que era o próprio Deus. Aleluia! E naquele mesmo momento, assim como que Jesus partiu o pão na mesa com seus discípulos, ele desapareceu. Por quê? Porque ele tinha um corpo glorioso e um corpo físico também ao mesmo tempo. E eles começaram a comentar um com o outro: porventura não ardia o nosso coração no caminho quando ele vinha falando conosco? Não ardia o nosso coração, que parecia que algo
olhos deles estavam encobertos. Não podiam ver a grandeza daquele que caminhava ao lado dele, daquele que estava conduzindo eles para que eles entendessem que o milagre, que o propósito de Deus tinha sido consumido. Aleluia. E assim é com nós hoje. A gente prega na igreja, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente busca, e parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Nós amanhã já esquecemos do que foi falado na igreja, nós amanhã já vamos colocar o pé do lado de fora da igreja, nós já pensamos que as coisas têm que ser da maneira como nós entendemos, como nós sabemos, como nós queremos, e não é. O querer nosso não é o querer de Deus. Jesus diz na sua palavra que os caminhos do Senhor são mais elevados que os nossos, e os sonhos deles são mais altos do que os nossos também. Temos que viver a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Jesus vive, Cristo vive, Cristo ressuscitou para que você entenda o propósito que Ele veio fazer. E o propósito dele é para que você não seja doente, para que você não seja um pecador, para que você não vá para o inferno, para que sua alma seja salva, para que você tenha uma vida abundante aqui na terra, mas não se estribe naquilo que você possui aqui na terra, porque nada vai entrar lá no céu. O que vai entrar lá, nem teu corpo físico vai entrar. O que vai entrar lá no céu, na glória, é um corpo glorificado, igual de Jesus. E esse Ele quer resgatar. Amém? Por isso Ele morreu, por isso Ele ressuscitou, para dizer que é possível sim viver neste mundo sem se contaminar com Ele, se purificar e aguardar, porque vai chegar o dia que do mesmo jeito que Ele subiu, Ele vai descer para buscar em